Deixa eu te contar brevemente aqui sobre a minha história e como que eu cheguei aqui, porque isso vai, vamos dizer assim, compor o caminho que eu vou traçar para que você entenda qual é o seu propósito e, se você já entenda, descubra como manifestá-lo para servir a luz, para servir a glória divina aqui na Terra. Então, antes de eu ser um sacerdote, antes de eu ser um profundo espiritualista, eu estava cursando psicologia. E retomamos lá em 2010, eu comecei em 2009, né? Mas lá por 2010, 2011, eu me aprofundei na filosofia, entrei num vazio existencial muito grande, filosofias materialistas, né? Niilismo, Nietzsche, esse tipo de coisa, e caí num vazio existencial e fiquei até ateu na época. Mas eu estava num vazio muito grande até que eu encontrei a ayahuasca, essa medicina que para mim foi, vamos dizer assim, o grande despertar de consciência. Para outras pessoas vão ser outras coisas. No meu caminho foi a ayahuasca, né? E aí, claro, hoje em dia eu não consagro mais, sinto que meu corpo não quer mais, mas em todo modo foi um grande auxílio, né, nesse meu caminho. E de lá para cá acabei me aprofundando nos caminhos do autoconhecimento. Fiz curso de Reiki, me tornei mestre Reiki, fiz curso de astrologia, me tornei astrólogo, fiz curso de Theta Healing, me tornei Theta Healer, até que eu encontrei as mesas radiônicas, né? As mesas de radiestesia. Mas como que eu fui encontrar? Então agora você vai entender isso, porque antes de eu encontrar as mesas de radiestesia, eu era formado em psicologia, mas por que você não trabalhou com psicologia, Murilo? Porque eu senti que a causa, a origem dos problemas das pessoas era além da mente, era além das emoções, era no espírito. E a psicologia não trabalha com isso. Não é elemento de estudo o lado espiritual. Então, nesse sentido, a psicologia ajuda? Sim, é muito legal. Recomendo que você faça se você não fez. Mas apenas e unicamente quando você trabalha com o lado espiritual é que você tem a resolução definitiva de um problema. Só que isso eu não entendi nessa época dessa forma. Mas acabou que eu fui por muito tempo da minha vida ator. E eu era ator, adorava ser aplaudido e fazer peças de teatro, ler Rouanet, apresentava e tudo mais. Só que sempre foi muito difícil, era um passo para frente e dois para trás. Eu tinha alguma conquista e três coisas difíceis aconteciam, né? Que realmente não era vantajoso financeiramente. Eu até tinha saído da minha cidade de Natal, eu até morava em Curitiba, era sou do interior do Paraná, de Pato Branco, né? E morava em Curitiba para tentar ser ator lá, viver essa vida e fazer um comercialzinho aqui, um curta-metragem ali. Só que realmente eu acabei indo à falência. O que me levou à falência mesmo foi o último esforço que eu fiz com meu colega de teatro na época. Nós montamos uma Kombi, fizemos um projeto, pegamos uma Kombi, não montamos a Kombi, pegamos uma Kombi e fizemos um home dentro, montamos um palco em cima e aí a gente ia sair apresentando aí pela América Latina. Mas acabou que estava muito difícil, ficou muito pesado e acabou que eu desisti. E frustrado, realmente me sentindo derrotado, eu acabei voltando para casa da minha família. Isso lá em 2018, 19. E aí caí no vazio existencial, porque nossa, era tudo que eu queria, era meu sonho, mas não deu, não consegui fazer isso. Só que, junto disso, quando eu estava em Curitiba, eu fiz um curso de astrologia. E aí eu comecei a atender com astrologia lá na minha cidade natal. Uma amiga disse que tinha uma colega dela que queria ler o mapa. E aí eu, tá bom, vou fazer, preciso de um dinheiro, né? Vou lá fazer. E me dediquei bem. E não é que ela gostou muito. E não só isso, como ela acabou me convidando para atender na clínica que ela atendia, que ela era uma reikiana, ela atendia, e ela me chamou para atender nessa clínica. Então, a partir daí, eu comecei a fazer muitos mapas astrais e aquela, na época virou, vamos dizer assim, um sucesso local lá da minha cidade. Muitas pessoas iam fazer e eu acabei firmando o pulso. Só que o que acontece?
eu sentia que a astrologia dava um autoconhecimento. Hoje em dia eu não sou mais astrólogo e qualquer hora eu falo porque eu não recomendo tanto astrologia. Mas naquela época era meu ganha-pão e naquela época eu estava feliz, mas eu ainda sentia que faltava algo. Porque por mais que as pessoas descobrissem as coisas, eu jogava a coisa no colo da pessoa. Você está com uma magia, você está com um obsessor, ou você está com um bloqueio aqui, bloqueio ali, e não tinha como resolver isso. Eu só jogava e lide com isso, pega que o filho é teu. Aí até que eu fui convidado por uma comadre minha, né, a mãe de um afilhado meu, para trocar uma sessão com ela. Eu faria o mapa astral dela e ela me daria uma sessão com uma coisa que se chamava mesa radiônica. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ok, vamos ver como é que é isso aí. E aí, ok, fiz o mapa dela e depois a gente fez a sessão da mesa radiônica e, nossa, foi uma coisa transformadora. Eu nunca tinha visto uma coisa que com tanta precisão respondesse tão profundamente sobre mim de uma forma tão prática, tão objetiva. E foi realmente amor à primeira vista. Desde aquele momento eu não larguei mais a radiestesia, porque eu tinha finalmente encontrado a minha ferramenta. Não era apenas uma coisa passiva, como a astrologia, que eu via as coisas, mas não tinha como operar. Com aquela ferramenta, eu poderia operar no meio, e foi isso que eu comecei a fazer. Então, outra questão que era e me pegava bastante é que, ok, eu já ia em centro espírita, ayahuasca, já tinha me desenvolvido um pouco espiritualmente e às vezes já sentia algumas coisas, mas não conseguia identificar e não conseguia tirar de mim. E aí ficava sentindo que tinha alguma coisa estranha, um peso comigo, mas não sabia o que fazer. Talvez você se identifique com isso. E certamente os seus clientes se identificam com isso. Então, ok, tinha isso e eu tinha que toda semana no centro espírita tomar um passe para tirar as coisas ruins de mim. Depois que eu comecei a operar mesas, eu nunca mais pisei em centro espírita porque não precisei. Porque com a mesa metatrônica Merkabah ou com as mesas de radiestesia, eu conseguia e já consigo me limpar, me purificar. E com o tempo e com a operação, eu já, vamos dizer assim, já não vibro mais uma frequência que os obsessores têm acesso tão facilmente. Mas então eu recebi aquela mesa, uma mesa que eu procurei a melhor na época que eu achei, e adquiri essa mesa e comecei. Dentro de um mês, devorei o ensinamento lá, né? Era uma apostila. Vamos supor que era uma apostila mais ou menos assim. Essa aqui é da mesa metatrônica Merkabah, né? Então, eu devorei ali o ensinamento. Não tinha videoaula na época, mas eu meio que fui com a cara e com a coragem e comecei a operar. E começou a dar muito resultado. E as pessoas vinham e voltavam. E eu comecei a me aperfeiçoar. E aí surgiu uma cliente com mago de sombras, mago negro, né? Mago de trevas. E aí eu peguei e fiz um curso de apometria e entendi que as mesas radiônicas são ferramentas que são computadores quânticos onde você coloca o seu conhecimento, onde você coloca a sua medicina, a sua terapia. E aí, depois de mais de 1000 atendimentos, eu acabei codificando a minha própria mesa, que é a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz que transforma a vida das pessoas quando são clientes dela, mas, sobretudo, a glória maior é quando a pessoa é o operador da mesa. E desde então, quando eu codifiquei, eu recebi essa mesa, o objetivo do meu servir, do meu sacerdócio, objetivo primordial foi justamente ensinar você a operar mesa radiônica e, sobretudo, a mesa metatrônica Merkabah, que é o biocomputador quântico mais poderoso que eu conheço. Me apresente, me mostre outra mesa mais poderosa, mais avançada que essa, que eu te dou um prêmio. Mas, em todo modo, como funcionou muito para mim, como me transformou, como eu tenho hoje em dia a abundância, a prosperidade que eu jamais imaginei ter. Hoje em dia eu moro em Florianópolis, aqui na minha casa, na Caverna da Iniciação, que é o nome da minha casa, e com muita glória, com muito amor, com muita gratidão ao alto, e isso tudo eu consigo custear
através dos atendimentos que eu faço, e desde então minha agenda ficou cheia, e aquele ator falido que estava lá em 2018, 2019, já não existe mais, porque eu não ia para frente naquele modo, porque não era o que eu vim fazer aqui. Você compreende isso? Então, quando você está fora do seu caminho, do seu propósito, as coisas tendem a não ir para frente. Ah, Murilo, mas não existe livre-arbítrio? Sim, existe livre-arbítrio, mas também existe uma desafinação com a sua essência. Você pode seguir um caminho que não é para você. Tende a não dar nada certo, mas é uma escolha sua. Agora, para dar certo, para você estar realmente no fluxo, no flow, é quando você está conectado com o seu eu superior, é quando você vem auxiliar a humanidade no serviço, a servir a luz e a humanidade, não viver só para si mesmo. E, nesse sentido, as mesas radiônicas trazem uma profunda prosperidade e empoderamento, porque agora eu ganho muito mais do que eu já imaginei que eu ganharia. Não estou aqui para me achar do que eu ganho, eu estou aqui para dizer que é possível. As minhas alunas, por exemplo, tem uma que ela disse que está com uma fila de 6 pessoas esperando já para atender. Me falou ontem, quando a gente trocou uma ideia. Então, é realmente muito glorioso, porque você acaba entrando numa frequência de fluxo de abundância infinita do Deus Altíssimo. Deus, o plano de Deus, o plano divino é que você seja profundamente abundante. E quando você se torna um operador da mesa, tem duas coisas principais que acontecem. Uma, você joga a luz aonde tem sombra, na sua vida, na vida da sua família e, sobretudo, dos seus clientes, mas também tem uma profunda elevação espiritual. Quanto mais você opera uma mesa radiônica, no caso a mesa metatrônica Merkabah, mais você vai ativando os seus mantos de luz, mais você vai se elevando, mais você vai se tornando uno com a própria luz e uno com as legiões do Deus Altíssimo, de Hashem Adonai El Elyon. E aí sim não tem sombra, não tem treva que tenha acesso a ti. E aí, por isso que eu digo de boca cheia, com todo amor, com toda a glória divina, que eu não tenho mais medo de obsessor, de magos de sombra, de ET negativos, de encosto, do que quer que seja. Eles que têm medo de mim, porque eu não ando sozinho, eu ando com todas as legiões do Deus Altíssimo, e é isso que um terapeuta metatrônico faz, leva a glória divina, não é você esconder a sua luz das sombras, é as sombras que se afastem da sua luz, porque uma vez que você chega no ambiente, você transmuta toda a luz que está ali em uma luz superior, uma luz do alto, não uma luz de LED, não uma luz de lâmpada ou desse sol, que é uma luz inferior, porque a mesa metatrônica Merkabah é alimentada pela luz Ein Sof, que é a luz infinita manifesta, a Ein Sof Or, que é a luz que vem dos universos superiores de glória.